com eles, nas aparições na Galileia. E as mulheres foram dando o anúncio aos discípulos, que depois iriam dar este anúncio por toda a terra. Cristo ressuscitou. Mas as mulheres não foram as únicas que perceberam o terremoto e o anjo. Quem percebeu junto com elas foram os guardas que tinham sido postos em torno do sepulcro para vigiar Jesus. Por quê? Os sumos sacerdotes tinham medo que os apóstolos roubassem o corpo de Jesus e anunciassem falsamente que ele ressuscitou. Por isso resolveram montar guarda no túmulo, montar guarda diante do sepulcro. Mas os guardas viram que a pedra foi removida e um anjo sentou-se sobre ela depois de um terremoto e que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E agora? Os guardas foram anunciar isso aos sumos sacerdotes. É uma boa notícia, não é? Os sumos sacerdotes deveriam então bater no peito e dizer: nossa, nós erramos. Nós tratamos este homem como um impostor, mas na verdade ele ressuscitou. Nós o matamos, mas ele demonstrou poder sobre a morte. Ele agora ressuscitado demonstrou que tudo aquilo que ele falou e que nós não queríamos aceitar é verdade. Vamos agora nos converter a ele. Vamos segui-lo. Vamos nos tornar cristãos. Foi isso que aconteceu? Não. Os sumos sacerdotes, longe de se converterem, mesmo diante de um fato gritante que atestava a ressurreição de Jesus e o testemunho dos guardas, que foi o que eles resolveram? Resolveram oferecer aos guardas uma quantia vultosa, ou seja, resolveram subornar os guardas com dinheiro e mandar que eles espalhassem a notícia falsa, de que enquanto eles dormiam, vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo. Que mentira mais ridícula! Porque se eles estavam dormindo, como é que eles viram que alguém chegasse para roubar o corpo do Senhor? Quem está dormindo não vê. A mentira é contraditória, no entanto, ela foi espalhada. E quando São Mateus redige o Evangelho, diz que essa notícia espalhou-se até os judeus até o dia de hoje. Que coisa triste, né? Os soldados agora, por dinheiro, espalham a falsa notícia de que Jesus não ressuscitou. Mas eles sabem que ele ressuscitou. Os sumos sacerdotes também sabem, mas endurecem o coração. Não querem ser salvos por Jesus. Perseguiram a Jesus e perseguirão agora a igreja fundada por ele. Que pecado é esse? Qual é esse pecado do endurecimento do coração e da negação da verdade manifesta como tal? É um pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão porque a pessoa não quer ser perdoada. É um pecado que nos leva ao inferno. Todos os que estão no inferno pecaram contra o Espírito Santo. Pelo menos um pecado contra o Espírito Santo eles cometeram, que foi a impenitência final. Ou seja, eles não se arrependeram dos seus pecados sequer na hora da morte. Que nós nunca cometamos esse pecado. O que nos assusta é que quem cometeu esse pecado não foi um pagão, não foi Pôncio Pilatos, não foi Herodes, foram os sumos sacerdotes. A elite da classe religiosa dos judeus. São aqueles que mais deveriam conhecer as Escrituras e esperar a vinda do Messias, a sua paixão, morte e alegrar-se com a sua ressurreição. Eles não viram nada, não quiseram ver, fecharam seu coração. É o endurecimento completo. Que Deus nos livre disso, gente. Mas nenhum de nós diga: eu nunca faria isso, porque podemos fazer, se nos faltar oração e vigilância. Não é porque eu sou padre que eu estou imune a este pecado, ainda que eu fosse bispo ou papa.
Eu deveria rezar muito para eu não cair em tentação e para de pecado em pecado eu não chegar até esse endurecimento completo que é um pecado contra o Espírito Santo. Endurecer o coração é muito triste. Nós, padres, às vezes nos deparamos com corações duros. Nós dizemos para uma pessoa, isso aqui é pecado, você não pode fazer. Aí a pessoa responde, não, eu conversei com outro padre, ele disse que isso aqui não é pecado. Aí o padre mostra o catecismo. Você não tem que obedecer a mim nem ao outro padre, obedece à igreja. A igreja fala isso que está aqui no catecismo. Contra, por exemplo, o aborto, a esterilização, a anticoncepção. Não, mas eu acho que nesse caso a igreja está exagerada. Eu acho que nesse caso a gente pode fazer uma exceção. Eu falei com o padre, ele me disse que sim. Coitado desse padre que está ensinando mal para os seus paroquianos. Ainda que ele falasse com um bispo e houvesse um bispo, né, tão inescrupuloso que dissesse que poderia cometer tal pecado, nós não poderíamos cometê-lo, porque nenhum de nós tem poder de dar exceções aos mandamentos da lei de Deus. Mas aí a pessoa endurece o coração e aí comete o pecado. Vai fazer uma vasectomia, vai fazer uma laqueadura, vai implantar um DIU, vai colocar um implante intradérmico para não ter filhos ou para abortar os filhos recém-concebidos, vai usar um anticoncepcional, vai praticar um aborto porque acham que em tais casos não tem por que proibir, porque o aborto é para salvar a vida da mãe, porque o neném está muito mal formado, está doente, e os conselhos parecem que não penetram na pessoa. Endurecimento. Gente, nós não somos melhores do que essas pessoas, não. Quando virmos uma pessoa assim, dobremos os joelhos e peçamos, Senhor Jesus, livra-me do endurecimento de coração. Dá-me um coração de carne e arranca do meu peito um coração de pedra. Não permita que eu me torne insensível às exortações da tua igreja, a igreja una, santa, católica e apostólica, que nos fala através da Bíblia, sim, da Escritura, mas nos fala sobretudo através do magistério, através do Papa, dos bispos em união com o Papa, dos sacerdotes cooperadores dos bispos, dos diáconos. É lá que a igreja está falando e nós devemos prestar ouvido. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Assim disse Jesus. Portanto, diante de Jesus ressuscitado, nós não podemos ficar neutros. Ou nós vamos anunciar que ele ressuscitou, ou nós vamos, por causa do dinheiro, anunciar falsamente que ele não ressuscitou. Jesus não admite neutralidade. Quem não está comigo está contra mim. Ou seguimos a ele, ou perseguiremos a ele e aos seus seguidores. Que nós renovemos os compromissos do nosso batismo, que renunciemos a nós mesmos, que saibamos seguir a Jesus carregando a nossa cruz atrás dele todos os dias de nossa vida. Que tenhamos vigilância e oração para não cairmos na tríplice negação de Pedro, nem na traição de Judas, que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. Nem que cheguemos àquilo que fizeram os soldados, que em troca do dinheiro espalharam a notícia falsa de que o Senhor não havia ressuscitado. Nem sejamos como os sumos sacerdotes que ofereceram esse dinheiro aos homens a fim de que eles mentissem. Deus nos livre disso. Peçamos a Maria Santíssima, ao seu dulcíssimo e imaculado coração, que nos livre de ofender o Espírito Santo com este pecado. Então, vamos inclinar a cabecinha para receber a nossa bênção. O Senhor esteja convosco.
pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Diana Beretta-Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos, guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.